Fala, meus queridos invictos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carteira Invicta, um episódio com menos roteiro e mais investimento, onde eu mostro o meu investimento na prática. Galera, esse é o primeiro episódio do ano, né? A gente teve aí algumas mudanças, sejam em questão de macroeconomia, sejam em algumas categorias de investimento e também o próprio governo agora que está à frente do país. E nada disso afeta o quê? A necessidade de você investir. Independente do cenário em que a gente está passando, investir sempre vai ser a melhor forma de lidar com essas situações. O que muda é a nossa estratégia, a forma com que a gente distribui e aloca os nossos investimentos. É um pouco disso que a gente vai trabalhar aqui hoje. Beleza, galera? Alguns pontos para a gente conversar sobre como eu vou lidar com os meus investimentos esse ano. Eu já tinha prometido há uns carteiras invictas atrás que eu traria aqui uma estratégia clara de investimento e distribuição de carteira que eu iria seguir aqui. Já é uma estratégia que eu faço com a minha carteira pessoal e que eu vou ser bem sincero que eu estava com preguiça de fazer, então eu acabei empurrando com a barriga. Tá bom. E vou trazer aqui hoje para vocês a estratégia de alocação na carteira invicta. Mas, Victor, o que seria uma estratégia de alocação? Bem, estratégia de alocação é a forma como eu distribuo os meus ativos, certo? Quando você começa a investir, a primeira coisa que você tem que pensar é no seu perfil de investimento. Inclusive, a gente já fez um vídeo falando sobre isso. A gente fez um vídeo sobre isso? Só para confirmar aqui. Sim, a gente fez um vídeo sobre isso e eu vou deixar aqui no card então para você poder assistir. Então, além do perfil de investimento, onde você vê se você tem aí um perfil mais conservador, moderado ou arrojado, que vai te ajudar a distribuir os seus investimentos entre renda fixa e renda variável no percentual, existem formas de você diversificar em cada uma delas, certo? Por exemplo, um perfil conservador vai distribuir em Tesouro Selic, um pré-fixado, IPCA, em debêntures, investimentos com maiores e menores rentabilidades, prazos maiores e menores. Isso também é diversificar a carteira. Assim como um perfil arrojado vai distribuir entre ações que vão pagar dividendos, ações de empresas maiores, empresas de small cap com alto potencial de valorização, criptomoedas e etc. Então, a primeira análise é o perfil de investimento. E como eu tenho o perfil de investimento moderado, esse é o primeiro passo para a gente poder fazer essa diversificação. Eu gosto sim de ter uma boa parcela de renda fixa na minha carteira, eu acho importante. Independente do perfil, eu não acho que menos que 15% seja um investimento seguro. Acho que a renda fixa não pode ser subestimada, principalmente nesse momento onde ela está acima da inflação. Não tirando o fato de que renda variável em períodos de Selic alta e principalmente em períodos macroeconômicos negativos, como é o que a gente está passando agora, não só no Brasil como no mundo todo, a gente tem aí a Europa com crise energética, a China também com crise energética e possivelmente com uma crise alimentar, Brasil, com uma crise institucional, e os Estados Unidos com uma inflação muito alta e que eles estão aí aumentando a taxa de juros sem parar para poder lidar com isso. Então é justamente em cenários negativos no ponto de vista macroeconômico que surgem aí os maiores descontos, Eu já falei na carteira invicta passada que o PL da nossa bolsa está num dos menores patamares desde o início do século. Ela está em volta aí de 4,5 de PL, ou seja, 4,5 vezes em cima dos lucros que as empresas da bolsa estão gerando. Então as empresas da bolsa elas estão aí com um custo muito baixo em relação ao que elas estão gerando de lucro, ao que elas estão crescendo. Então sim, tem boas oportunidades de todos os lados, tanto da renda fixa quanto da renda variável. Além dessa distribuição geral, a gente também tem a distribuição por classe de ativos, que seria o quê? Seria, por exemplo, quanto você tem no Tesouro Selic, quanto você tem num CDB, quanto você tem um investimento de renda fixa a prazo, o quanto você tem em fundos imobiliários, o quanto você tem em ações, o quanto você tem em investimentos internacionais, em criptomoedas. Essa é a distribuição por classe de ativo. E isso é importante na hora que a gente for fazer uma decisão de compra de algum ativo ou até mesmo de venda, porque se você, por exemplo, quer comprar uma ação e você vê que você tem mais percentual de ações do que a sua carteira te permitiu, você aí está correndo um risco maior do que você está disposto a correr. Da mesma forma, você pode estar aí investindo muito em renda fixa e ver que, nossa, não, eu tenho potencial de me arriscar um pouco mais, investir em renda variável e
você vê aí o controle que você tem de investir em cada classe de ativo. Até, por exemplo, o seu objetivo é renda passiva, mas você vê que o seu percentual de fundos imobiliários está muito baixo, sendo que você quer aí 40% em fundos imobiliários. Então, ver a diferença nas classes de ativos também é muito importante na distribuição de carteira. E por último, claro, a distribuição por ativo. Vamos supor que você queira que 40% da sua carteira seja em ações brasileiras. E você vê que 40% está lá bonitinho. Só que desses 40%, 20% da tua carteira inteira está em um único ativo. Ou seja, metade da tua exposição em ações está em uma única ação. Isso representa um risco muito grande na sua carteira. Imagina que 20% da sua carteira estivesse em lojas americanas e aí soltasse a notícia daquele rombo de 40 bilhões que teve aí na semana passada. E aí você, perde 90% desses 20% que estavam compondo a sua carteira. É um risco muito grande que você não está disposto a correr. E antes da gente continuar, eu tenho duas coisas para falar. O primeiro, se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar o like, colabora com a gente para o nosso canal crescer, se inscreve no canal e ativa o sininho para poder ver sempre que a gente tem vídeo novo. Segue a gente também nas nossas redes sociais, @investidores invictos no Instagram, tem o TikTok também, a gente está em quase tudo, tem o nosso grupo no Telegram também. Entra, faz parte da nossa família que a gente só quer te ajudar aí a poder prosperar e ganhar cada vez mais dinheiro. E a segunda coisa é a primeira compra de ação que eu fiz esse ano, que eu vou estar mostrando aí para vocês. Eu fiz em outro dia do que eu estou gravando, então fica aí para vocês a gravação. Então, pessoal, já estamos com o home broker aberto. Esse mês, a nossa primeira ação do ano vai ser uma ação que nós já temos em carteira, que é a Soja 3, ações de Boa Safra. Vamos então comprar 5. Vamos comprar 5 ações de Boa Safra, a valor de mercado mesmo, e comprar. Ver se está tudo certinho e bora! Estamos com mais 5 ações de soja em carteira. E voltando aqui agora, eu queria mostrar um pouco sobre como vai ser a meta da distribuição da carteira esse ano e como está a carteira hoje em dia. Lembrando que essa distribuição meta pode mudar com o tempo, dependendo, primeiro, da minha situação financeira e da realidade macroeconômica como um todo, certo? Essa é a minha estratégia que eu vou seguir hoje diante do risco que eu estou disposto a correr e da minha visão ao cenário macroeconômico. Primeiro, eu queria falar sobre a distribuição geral da carteira. A minha meta de distribuição geral é 40% em renda fixa e 60% em renda variável. Hoje a distribuição da carteira está em 39% em renda fixa e 61% em renda variável, então aí está bem próximo do que a gente quer na distribuição meta. Falando sobre a distribuição por classe de ativos, em fundos imobiliários a nossa meta é de 20% em média em fundos imobiliários, enquanto hoje a gente está com 17,29% em fundos imobiliários. E a gente está muito próximo, lembrando que por conta dos valores nominais das ações, o percentual nunca vai estar exatamente 20%, só que a gente está num valor muito próximo que está dentro sim da base que a gente quer de fundos imobiliários. Já em ações que a coisa começa a mudar um pouco, a minha meta de ações brasileiras é de 25% da carteira em ações brasileiras. Hoje nós estamos com 18,68% em ações brasileiras, então sim, precisa de uma exposição maior em ações brasileiras para a gente ficar na meta da carteira. Em ativos internacionais, eu estou com uma meta de manter 10% em ativos internacionais no quesito ETFs americanos. Eu já tinha comentado no último vídeo que eu pretendo investir nos Estados Unidos através de ETFs, por ser uma maneira mais fácil de acompanhar, e também de me expor ao dólar sem ter que ficar analisando ações individualmente, embora tenham sim grandes oportunidades. As empresas que mais me apetecem para investir são carteiras que compõem porcentagens grandes dos principais ETFs americanos. Então eu escolhi investir através de ETFs e eu quero que eles componham aí cerca de 10% da carteira. Hoje a gente está com um pouco a mais que isso, a gente comprou 2 ETFs no último Carteira Invicta, a gente está com 16,3% em ETFs americanos. E por último eu quero aí cerca de 5% em criptomoedas e a gente está com um percentual maior, a gente está com 9,11% em criptomoedas. Naturalmente também a gente aumentando a posição nos outros ativos, ela acaba caindo. E nós temos também a distribuição por ativo, que hoje ela não está bem balanceada, pois nós temos poucos ativos em carteira. Estamos aí com 3 ações na carteira hoje, seriam Itaúsa, Taesa e
Boa Safra. Nós estamos com 2 fundos imobiliários, o BCFF e o VINO11, e 2 ETFs, o VOO e o TLT, também contando com Bitcoin na carteira. Sem contar, claro, a renda fixa que eu já tinha citado antes. Então esses são os ativos hoje que a gente tem em carteira. Isso totaliza 9 ativos diferentes na carteira e eu digo que é pouco, né? A minha meta para a carteira é trazer aí pelo menos 20 ativos diferentes para poder manter uma distribuição saudável que condizam com o objetivo da carteira, que hoje é crescimento a longo prazo. Então, conforme a gente vai adicionando mais ativos, eu posso trazer sim o percentual individual de cada um para ficar melhor de visualizar e a gente poder fazer uma boa divisão de carteira. Bem, esse foi o primeiro Carteira Invicta de hoje, é o primeiro do ano. Essa vai ser a base então que nós vamos usar até o fim desse ano para poder medir os nossos investimentos. Espero que você tenha usado também esse vídeo como exemplo para te ajudar a como você dividir e distribuir bem a sua estratégia de alocação. Se tiver alguma dúvida, precisar de uma ajuda pessoal para poder distribuir sua carteira, chama a gente nas redes sociais, no direct do Instagram, comenta nesse vídeo, fala com a gente que a gente está aqui disposto a te ajudar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu te desejo muito sucesso e até o próximo vídeo.